Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses do Papa Francisco sobre os dons do Espírito Santo. Audiência geral do dia 30 de abril de 2014. Segunda catequese. O dom do entendimento. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Depois de termos meditado sobre a sabedoria, como primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, gostaria hoje de chamar a atenção para o segundo dom, ou seja, o entendimento. Aqui, não se trata da inteligência humana ou da capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados. Ao contrário, é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e de perscrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Dirigindo-se à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo descreve bem os efeitos deste dom, ou seja, como é que ele age em nós, o dom do entendimento. E Paulo diz o seguinte: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus preparou para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Primeira carta a Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9 a 10. Obviamente, isto não significa que o cristão pode compreender tudo e ter um conhecimento completo dos desígnios de Deus. Tudo isto permanece à espera de se manifestar em toda a sua limpidez, quando nos encontrarmos na presença de Deus e formos verdadeiramente um só com Ele. No entanto, como sugere a palavra, a inteligência permite intus legere, ou seja, ler dentro. Esta dádiva faz-nos compreender a realidade, como o próprio Deus a entende, isto é, com a inteligência de Deus. Porque podemos compreender uma situação com a inteligência humana, com prudência, e isto é um bem. Contudo, compreender uma situação em profundidade, como Deus a entende, é o efeito deste dom. E Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que também nós tenhamos este dom, para que todos nós consigamos entender a realidade como Deus a compreende, com a inteligência de Deus. Trata-se de um bonito presente que o Senhor concedeu a todos nós. É o dom com que o Espírito Santo nos introduz na intimidade com Deus, tornando-nos partícipes do desígnio de amor que Ele tem em relação a nós. Então, é claro que o dom do entendimento está intimamente ligado à fé. Quando o Espírito Santo habita o nosso coração e ilumina a nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo, e Ele far-vos-á entender tudo o que vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. Podemos ler o Evangelho e entender algo, mas se lermos o Evangelho com este dom do Espírito Santo, conseguiremos compreender a profundidade das palavras de Deus. E este é um grande dom, uma dádiva enorme que todos nós devemos pedir e pedir juntos. Concedei-nos, ó Senhor, o dom do entendimento. Há um episódio do Evangelho de Lucas que explica muito bem a profundidade e a força deste dom. Depois de ter assistido à morte na cruz e à sepultura de Jesus, 2 dos seus discípulos, desiludidos e amargurados, deixam Jerusalém e voltam para o seu povoado chamado Emaús. Enquanto caminham, Jesus ressuscitado aproxima-se deles e começa a falar-lhes. Mas os seus olhos, velados pela tristeza e até pelo desespero, não são capazes de o reconhecer. Jesus caminha ao seu lado, mas eles sentem-se tão tristes
tão desesperados que não o reconhecem. Contudo, quando o Senhor lhes explica as Escrituras, para que compreendam que Ele devia ter sofrido e morrido para depois ressuscitar, as suas mentes abriram-se e os seus corações voltou a acender-se a esperança. Lucas 24, versículo 13 a 27. E é isto que nos faz o Espírito Santo. Abre-nos a mente, abre-nos para nos fazer entender melhor, para nos levar a compreender melhor as disposições de Deus, as realidades humanas, as situações, tudo. O dom do entendimento é importante para a vida cristã. Peçamos ao Senhor que nos conceda a todos este dom, a fim de nos fazer compreender, como Ele mesmo entende, as situações que acontecem e para que compreendamos, sobretudo, a Palavra de Deus no Evangelho. Papa Francisco.